Cuidando de você. Olá, eu sou a Paula Roche, especialista em inteligência emocional e comunicação não violenta, e esse é mais um episódio do podcast Cuidando de Você, uma parceria da Alcor com o meu canal Mídia Amor, que conta histórias de empatia para te inspirar. E o nome do episódio de hoje é Como Lidar com o Sofrimento. Já prepara o lencinho, que vem fortes emoções por aí. Eu gosto de começar o nosso episódio do Cuidando de Você com uma história de amor, e essa história em particular mexeu muito comigo e eu quero que você reflita por aí como situações de sofrimento que você passou na sua vida foram importantes para te fazer ressignificar também sua história e até te ajudar a evoluir. A história de hoje começa num hospital e termina em outro. Como assim? Bom, existiu uma iniciativa no Centro Obstétrico de São José dos Pinhais, em que a equipe da saúde de lá resolveu proativamente fazer uma cartinha para alguns pais que tinham acabado de perder os seus filhos, ou seja, eles eram natimortos. Assim que eles nasciam, eles já nasciam sem vida, eles não sobreviveram por algum tipo de complicação. E aí você imagina a dor desses pais que passaram alguns meses fazendo planos, sonhando com aquela criança que já tinha um nome, já tinha um quarto, já tinha planos e sonhos, né, para ela. E, de repente, eles têm que viver o luto por uma criança que eles não puderam nem conviver. E imaginando essa dor, essa equipe médica resolveu fazer uma cartinha como se fosse a própria criança, no formato de um anjo que estivesse se despedindo dos pais para que eles tivessem alguma lembrança. E nessa cartinha também eles carimbavam o pezinho do bebê para que os pais que não tiveram nem a foto do filho, né, tivessem algo ali físico de que aquela criança passou por esse mundo. Eu fiquei muito na dúvida se eu postava essa história no Mídia Amor, eu confesso. E o motivo é porque eu sei que é um momento muito dolorido para muitos pais. E muitas pessoas podem achar até talvez uma atitude mórbida. Mas algo dentro de mim me fez postar essa história. E qual foi a minha surpresa quando no mesmo dia eu recebi a mensagem do Tiago. E eu faço questão aqui de ler para vocês, porque nenhuma palavra minha vai exprimir toda a emoção que eu senti no momento. Ele me falou assim: ontem eu dei entrada com minha esposa em um hospital de Maceió, pois ela estava gestante e com sangramento. E tivemos a notícia de que nosso bebê não tinha sobrevivido. Posso dizer que foi o pior dia da minha vida, nada fazia sentido. Hoje, acompanhei ela até a porta do centro cirúrgico e prometi que só sairia dali quando ela saísse. Enfim, no meio de um turbilhão de pensamentos e emoções, eu peguei o celular e abri o Instagram. Foi quando a primeira publicação que me apareceu foi uma reportagem do Mídia Amor. O recado literalmente caiu como uma luva e ele contou que ele desabou ali. Ele continua falando: fiquei em choque, mas senti uma sensação de acolhimento que só pode ser de um pai amoroso, me lembrando que ele estava ali conosco. Enfim, acredito principalmente que depois que vi o resto do conteúdo de vocês que são ferramenta do divino. Parabéns e continuem com essa mensagem. Muito, mas muito obrigado mesmo. Eu lembro quando eu li essa mensagem, estava perto do dia do meu aniversário, assim, foi o melhor presente que eu tinha ganhado. E na hora que eu li, eu sentei no sofá e desabei a chorar, percebendo o impacto do meu trabalho, porque para quem trabalha com internet, muitas vezes a gente não tem dimensão de onde a gente pode chegar, ou o que um post, uma mensagem, pode impactar mesmo na vida de uma pessoa. E eu lembro de ficar muito emocionada e começar a refletir sobre como a gente pode ressignificar momentos muito tristes de sofrimento e transformar aquilo numa história que não vai definir totalmente o nosso futuro no sentido de nos aprisionar,
mas que pode ser usada de alguma forma ou para ajudar outras pessoas ou para contribuir com a nossa própria evolução, porque a vida é misteriosa e existe um lado, tratado até no filme Beleza Oculta da Vida, que é essa mistura de vida, morte e vida. A gente não sabe bem o que nos espera, a vida é misteriosa, a gente desconhece o motivo pelo qual muitas coisas acontecem. E o que a gente pode continuar fazendo é ter fé e ter esperança de que as coisas podem melhorar e de que a gente pode continuar usando tudo que nos acontece como matéria-prima para nos evoluir. E eu fico pensando assim, em muitas pessoas que passam por uma grande tristeza, como elas processam aquilo. Como eu sou especialista em inteligência emocional, eu costumo brincar e falar que eu sou advogada de defesa das emoções. E falo que toda emoção tem o seu propósito e com a tristeza não é diferente. Ela tem esse propósito de nos fazer ressignificar situações da vida. E por isso que a tristeza, ela baixa a nossa energia, né? A gente fica com vontade de ficar mais quietinho, de não interagir tanto, de realmente nos acolhermos quando a gente se sente muito triste no dia a dia. Só que a tristeza tem uma fase e essa fase precisa passar. O problema é quando a gente reprime a tristeza, não querendo sentir. E infelizmente eu vejo que a sociedade ocidental contribui muito para isso. É só a gente parar para prestar atenção em letras de música e não importa o ritmo. Não importa se é pop, sertanejo, rock. A letra dessas músicas normalmente fala sobre bebedeira, sobre arranjar uma nova pessoa para superar uma dor antiga. Normalmente, essas letras vão falar sobre a repressão da emoção. E o que acontece em pessoas que reprimem é que, às vezes, o efeito é rebote e elas acabam remoendo a emoção, o sentimento. Então, se você conhece alguém que passou por um sofrimento anos atrás e essa pessoa continua falando sobre o assunto, é porque a dor de fato não foi processada. E se talvez você seja essa pessoa, tá na hora de realmente entrar em contato com o sofrimento da tristeza. E eu não falo aumentar o drama, sabe? Porque muita gente sofre por sofrer e aumenta essa dor, transforma a tristeza em angústia. Quando a gente tem realmente coragem de olhar a tristeza nos olhos e de entender qual a mensagem que ela quer nos passar e o que a gente pode aprender com isso para realmente usar essa situação tão triste de dor como matéria-prima para a gente se tornar pessoas melhores, para a gente evoluir, aí sim ela cumpre o seu papel. E uma das coisas também que as pessoas costumam fazer quando se sentem muito tristes é se isolar. Porque, como eu falei, a tristeza ela baixa a nossa energia e dá vontade da gente ficar quietinho, sozinho. E é importante a gente não se forçar em momentos de tristeza a sair, a interagir com muita gente. Só que quando a gente se isola demais, a gente também limita a produção de alguns hormônios importantes para fazer o nosso balanço, equilíbrio emocional, que é fundamental. E um desses hormônios é a ocitocina, que é produzida na interação com outras pessoas. Por isso, eu quero te passar práticas importantes aqui nesse episódio de hoje para você cuidar de você em momentos de tristeza. E antes de passar as práticas, quero fazer um outro adendo fundamental, que a tristeza é importante, mas a depressão é perigosa. A depressão não é um sentimento, a depressão é um transtorno psicológico que precisa de acompanhamento médico. Muitas vezes a pessoa que a sente precisa até de medicação para conseguir balancear um possível desequilíbrio emocional que aconteceu na cabeça dela, para ela conseguir se regular e voltar a sonhar, a esperançar. Porque a pessoa que se sente triste, por mais que ela queira se recolher, por mais que ela se sinta sem energia, ela ainda é capaz de fazer planos, ainda é capaz de criar expectativas sobre as coisas. A pessoa que começa a ficar depressiva,
ela perde a motivação, perde o sentido da vida, que é algo tão importante para todos os seres humanos. E ela perde a capacidade de sentir esperança e de sonhar. Por isso que a depressão é perigosa. E eu fiz esse alerta muito importante para você prestar atenção, inclusive se você já sentiu algo parecido, se você conhece alguém próximo a você que se sinta dessa forma. Porque, segundo a Organização Mundial da Saúde, nos próximos 20 anos, a depressão pode se tornar a doença mais comum do mundo, afetando mais pessoas do que qualquer outro problema de saúde. Percebe como isso é sério? Então, esse recado aqui vale para te lembrar de que a tristeza, ela precisa ser tratada o quanto antes, porque quando a gente reprime as emoções, eu brinco que elas vão gritar. Se a gente não ouve a mensagem delas, elas vão dar um jeito de serem escutadas. E quando elas vierem à tona, isso pode ser mais dolorido do que se a gente já tivesse coragem de acolhê-la, de olhá-la nos olhos e entender o que elas realmente queriam nos falar no momento que elas surgem. E vamos então para a prática do dia. A prática do dia de hoje para você lidar com o sofrimento envolve 3 etapas. A primeira etapa te faz um convite em algo que se chama metavisão, uma prática da inteligência emocional que te convida a ampliar a perspectiva. E você se lembrar que nenhum sofrimento dura para sempre. Quando você está passando por uma situação muito difícil, imagine que você olha toda aquela situação de fora. Sabe quando você tá num lugar muito alto, num mirante, e olha a grandeza de uma cidade? Então, aquele lugar que de repente era feio visto de perto, ele se mistura no todo, no mosaico da cidade, e é capaz até de se tornar bonito. E é isso que eu quero que você faça quando você estiver passando por um momento muito difícil. Você amplie sua visão e se pergunte, tá, daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos, o que eu posso aprender com aquilo? O que será que isso vai impactar na minha vida? Será que esse sofrimento ainda vai doer? Será que eu deveria dar tanto alimento para a tristeza como eu estou dando nesse momento? É válido eu sentir essa dor? Sim ou não? Pode ser que seja. E é importante você se questionar. A segunda etapa da prática é o lembrete muito importante para você não se isolar em momentos de tristeza, para você buscar conexões, não se forçando a estar em meio a muita gente, mas lembrando de ver amigos queridos, aquela pessoa principalmente que te faça rir, que ofereça palavras de acolhimento, que te façam bem. E vale também você prestar atenção quem são as companhias que você busca, porque se nesse momento você quer estar por perto de pessoas que aumentam seu drama, seu vitimismo, isso pode aumentar a dor da tristeza e causar também um efeito inverso. Então, cuidado com as companhias. E para finalizar, a terceira etapa dessa prática é você fazer um pequeno objetivo. Não precisa ser nada muito grandioso, é passo a passo. Existe um ditado que fala que você não precisa ver o topo da montanha, só o caminho que está na sua frente. E quando você está passando por um momento de sofrimento, é isso. Assim como o Thiago, que me mandou a mensagem na história de hoje, ele, no dia que ele estava passando por uma tristeza muito grande, viu um post que o inspirou, pensou que aquilo poderia ter um propósito maior e só por aquele dia ele resolveu entregar e não ter o controle sobre a situação e se acolher. Foi isso que ele podia fazer, um pequeno objetivo. E aí, a cada dia, ele pode fazer um novo objetivo e sonhar de novo, se esperançar, até ressignificar, inclusive, a vida daquele filho que veio e que foi tão cedo. Eu espero que o episódio de hoje tenha te inspirado. Se você está passando por uma situação de muito sofrimento, muita tristeza, sinta a minha empatia, pratique as etapas de hoje e se inspire também nas histórias do Mídia Amor, que eu tenho certeza que vão te relembrar do verdadeiro sentido da vida e vão te ajudar na primeira etapa da prática. Se você gostou desse episódio, na plataforma que você está, curta, compartilhe com outras pessoas, nos ajude a inspirar outras pessoas a também cuidarem de si mesmas. E eu te vejo no próximo episódio.